Olá, bom dia! Hoje é 21 de fevereiro de 2019 e a gente está começando o Bom Dia News, aqui pela sua O Dia TV, afiliada da Rede TV no Piauí, canal 23.1. E a gente começa o telejornal de hoje trazendo os principais destaques da versão impressa do seu jornal Dia. Ações contra a ausência de acessibilidade já duram há mais de 10 anos no Piauí. Regras limitam concessão do seguro-desemprego por tempo de trabalho. E ainda, deputado Pablo Santos é contra a extinção da Fundação Hospitalar na reforma administrativa. Esses e outros destaques você confere no seu jornal Dia, líder em credibilidade. A Justiça Eleitoral vai cancelar o título daqueles eleitores que não compareceram às urnas para votar nas últimas 3 eleições. Os eleitores devem procurar o cartório eleitoral para regularizar a sua situação. Quem traz mais informações para a gente é Isabela Lopes e Marcelo Cavalcante. Os eleitores que não votaram nos últimos 3 pleitos podem consultar a partir desta quarta-feira nos cartórios eleitorais se seus nomes estão na lista dos eleitores faltosos. De 17 a 2 de maio, a Justiça Eleitoral efetuará o cancelamento das inscrições daqueles que não regularizarem sua situação, período em que serão feitas as atualizações do cadastro eleitoral. Cada turno é contabilizado como uma eleição, bem como os pleitos suplementares já realizados. Os eleitores que estiverem nessas condições terão de 7 de março a 6 de maio para regularizar sua situação ou terão título de eleitor cancelados. Irregulares junto à Justiça Eleitoral, esse eleitor fica impedido de assumir cargos públicos, ingressar em universidades públicas, receber salário e até tirar o passaporte. Para regularizar sua situação, o eleitor deve apresentar um documento oficial com foto. Caso não tenha, deve apresentar a certidão de nascimento ou de casamento, além do comprovante de endereço atualizado e buscar se tem pendências de multas eleitorais. A multa custa um valor simbólico de R$ 3,51 e para fazer o pagamento, o eleitor deve emitir uma guia, disponível no site do Tribunal Regional Eleitoral. Se essa guia for um valor inferior a R$ 50, ele deve pagar exclusivamente no Banco do Brasil. Caso o valor seja superior a esse montante, ele pode pagar em toda a rede bancária. O eleitor que não regularizar sua situação até 6 de maio de 2019 terá sua inscrição cancelada. E caso ela assim seja cancelada, ele vai ter todas as limitações das pessoas que não têm o título eleitoral. O governo do estado terá que pagar uma indenização aos familiares de um dos menores envolvido no estupro coletivo em Castelo do Piauí. A decisão é do juiz da comarca do município. Quem traz mais informações para a gente é Zan Viana. O estado do Piauí foi condenado a pagar uma indenização de R$ 60 mil para a família de Gleison Vieira da Silva, jovem envolvido no estupro coletivo de 4 adolescentes na cidade de Castelo do Piauí e que foi assassinado dentro do Centro Educacional Masculino, o CEM. A sentença foi proferida pelo juiz Leonardo Brasileiro, da Vara Única da comarca de Castelo do Piauí. No entendimento do juiz, o Estado deverá pagar a indenização por danos morais à família de Gleison, justamente por ele ter sido encontrado assassinado sob a custódia do poder público sitiado no CEM. Gleison Vieira da Silva foi assassinado em julho de 2015 pelos companheiros de alojamento dentro do CEM. Eles também cumpriam medida socioeducativa por envolvimento no estupro coletivo praticado contra as 4 jovens em Castelo em maio daquele ano. Gleison teria colaborado com a polícia e entregado os demais envolvidos, além de ter contado detalhes como tudo aconteceu e isso, segundo apurou a polícia na época, teria sido a motivação de seu assassinato. As 4 jovens foram amarradas, abusadas sexualmente e jogadas do topo do Morro do Garrote, em Castelo do Piauí, numa altura de 10 metros. No dia 27 de maio de 2015, elas foram encontradas por populares, socorridas e encaminhadas para Teresina em estado gravíssimo. Uma delas não resistiu e morreu uma semana depois.
Segundo dados da Delegacia do Idoso, houve uma redução de até 50% nos casos de violência contra idosos. Já os crimes patrimoniais, que são aqueles que envolvem fraudes em empréstimos consignados e também furtos, eles não apresentaram redução. A gente vai conferir agora mais informações com Lalesca Setúbal e Jonas Santos. Eu vim aqui para bloquear o meu benefício, para não haver empréstimo por causa dos fraudes, que tem muito. Do jeito que aconteceu com meu irmão, que meu irmão ainda hoje sofre por isso, fizeram empréstimo do cartão dele, aí o bichinho recebe só um bocadinho e está na justiça e nunca recebeu nada. A dona Francisca se antecipou para que ela não seja vítima como o irmão foi. Com isso, ela não está no índice de 2018 dos 200 boletins de ocorrências de fraudes em empréstimos consignados no estado. O que acontece? O idoso realiza o primeiro empréstimo consignado. Este realmente teve o consentimento dele. A partir da realização do primeiro empréstimo, eles ficam de posse da documentação do idoso. Então, o que acontece? Quando ele está prestes a finalizar aquele primeiro empréstimo que realmente ele contraiu, eles começam a consignar outros empréstimos, renegociando aquele anterior, porque ele já tem de posse os dados do idoso. Então, muitas vezes, eles nem comunicam o idoso, até porque, infelizmente, lamentavelmente, há uma ausência de regulamentação da documentação necessária à contratação desses empréstimos. Por exemplo, os contratos, eles não têm muitos filtros. Por exemplo, não há necessidade de reconhecer firma em cartório, eles não cobram a existência de 2 testemunhas. Então, o corretor autônomo pega os dados do idoso, insere naquele contrato, ele mesmo assina, como eu já comprovei que vários não são provenientes do punho do idoso, ele mesmo assina e encaminha à instituição financeira responsável. Então, quer dizer, em decorrência disso, se opera a fraude. Em caso de fraudes, é necessário que o aposentado vá com os documentos pessoais à Delegacia do Idoso fazer um boletim de ocorrência ou em qualquer agência do INSS, informar que desconhece o empréstimo que está sendo descontado no contra-cheque. Com isso, a polícia e o INSS vai investigar. A gente tem uma parceria com a Delegacia do Idoso daqui de Teresina, no qual lá tem uma sala do INSS, com o servidor do INSS, e juntamente com o pessoal da delegacia. O idoso poderá se dirigir à Delegacia do Idoso, lá onde ele fará todos os procedimentos administrativos pertinentes ao INSS e a denúncia crime contra a fraude junto à polícia. Além de fraudes em empréstimos consignados, outros crimes lideram os índices aqui da Delegacia do Idoso, como furto, principalmente de cartões, o que pode resultar, além da retirada total da aposentadoria, possíveis empréstimos dos correntistas. Uma recomendação que nós fazemos é que, ao se dirigir a um terminal de autoatendimento, não procure esses terminais 24 horas, procure o terminal dentro da sua agência bancária. Por quê? Porque no terminal 24 horas você está mais suscetível a ser abordado por esses criminosos. Se você estiver dentro da agência, no expediente bancário, se você tiver dificuldade na utilização do terminal de autoatendimento, solicite a ajuda do seu gerente. Se dirija até o interior da agência, procure o gerente, peça para ele ajudá-lo. Mas jamais solicite a ajuda de terceiros ou aceite a ajuda de terceiros que se ofereçam para ajudá-lo. O Ministério Público do Piauí realizou ontem uma audiência pública para discutir a situação do Hospital Infantil Lucídio Portela. Segundo o relatório, o principal problema encontrado é a sujeira. Quem traz mais informações para a gente é Lívio Galeno. Gestores públicos, especialistas em saúde e órgãos de controle se reuniram para debater a necessidade de adequação do hospital infantil para que ele tenha condições mínimas de funcionamento. De acordo com o titular da Promotoria Especializada em Saúde, o principal problema que se destaca no maior centro de saúde pública infantil do Piauí é a falta de higiene. O principal ponto é a sujidade. Todos os setores percorridos naquela unidade, nós nos deparamos com ambientes sujos e insalubres, o mofo prevalecendo naquela unidade. Alguma coisa foi feita de dezembro para cá, quando fizemos uma recomendação, mas muito insignificante.
O Hospital Infantil foi fundado em março de 1986 em um prédio cedido pelo Ministério da Saúde ao governo do estado. É o único hospital público do Piauí especializado em pediatria e oferta consultas e procedimentos de alta complexidade. O diretor do hospital garante que recursos já foram assegurados para sanar os pontos destacados. Do ponto de vista financeiro, foram esses recursos que a gente conseguiu alocar, junto a alguns deputados e senadores, que a gente conseguiu hoje o recurso para ampliar a UTI, né, que vai de 9 para 20 leitos, e os 6 milhões que é para a reforma sanitária do hospital. São recursos já assegurados e está no trâmite formal, passando ainda pela controladoria, para que ela autorize a realização das licitações. O Hospital Infantil Lucídio Portela foi destaque ainda como possível alvo de PPP, parceria público-privada. Para o gestor, esta não seria a saída viável para resolver os problemas atuais da Casa de Saúde. Ela não é a saída para esse momento, né? Na verdade, ela é uma projeção para os próximos 30 anos. Quer dizer, a gente está planejando um hospital novo, que não é o hospital infantil, é um novo hospital infanto-juvenil, que ele possa atender a população com a projeção para que receber ainda e suportar daqui a 30 anos. Políticos do estado também participaram do evento. Para esta deputada, a saúde pública do Piauí como um todo deve ser aprimorada, e não apenas o hospital infantil. O governador Wellington Dias ele precisa ter um olhar diferente para a saúde. E aí eu cito aqui esse hospital infantil, o Lucídio Portela, eu cito aqui a maternidade Dona Evangelina Rosa, eu cito aqui o hospital Getúlio Vargas, eu cito aqui o hospital Natan Portela, que também está passando por diversas dificuldades, eu cito aqui o hospital de Picos, enfim, são vários os problemas que nós temos. E entre os mais graves está o Hospital Infantil, Maternidade Dona Evangelina Rosa e o próprio Hospital Getúlio Vargas. E agora vamos para um breve intervalo comercial e na volta vamos falar sobre a reforma da Previdência. Fica ligadinho que o Bom Dia News volta já.